Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olha, tem bastante gente descontente com alguns governos da América Latina. E isso tem, olha só, ajudado a alimentar uma recuperação nas ações aqui da região. Olha, imagina que a política é tipo um reality show, só que em vez de paredão, a gente tem eleições. E tem um grupo de investidores que já está comprando ações e títulos como se estivessem apostando no próximo eliminado. O motivo disso, eles acham que a América Latina pode trocar de governo e que isso vai fazer o mercado bombar. A gente pode chamar esse movimento de trade eleição. Mas como que isso impacta as nossas vidas? Como que vai ficar o nosso câmbio? Bora entender isso hoje. E, aliás, domingo eu tava num bloco de carnaval no Ibirapuera e eu notei uma coisa. As pessoas parecem estar bebendo menos. Será que essa é uma tendência real entre as pessoas? Será que eu senti isso porque era um bloco dos Beatles e as pessoas têm outro perfil? Será que eu tô expondo demais a minha vida pessoal nesse podcast? Olha, eu não sei, mas que as grandes empresas de bebidas estão enfrentando sim problemas por conta da mudança do comportamento das pessoas, elas estão. Pois é, e tem alguns motivos para isso. Pesquisas indicam que o consumo de álcool tá caindo em desuso em todas as gerações. A versão da geração Z, ela já é bem conhecida, mas olha só isso, a queda mais notável desde o fim de 2021 veio da geração Millennial, isso de acordo com um novo relatório da consultoria Morning Consult. E como se isso não fosse suficiente para a indústria de bebidas, no começo do ano, o cirurgião-geral dos Estados Unidos durante o governo Biden emitiu um parecer, ou seja, uma declaração pública que chama a atenção para um problema crítico de saúde, sobre o álcool. Ele simplesmente recomendou que as bebidas contenham aviso sobre sua relação com o câncer. Digamos que colocar aquelas fotos de aviso igual vemos em maços de cigarro não vai necessariamente despertar aquela vontade de tomar um Negroni, não é? Tá, mas o que isso quer dizer para a indústria de bebida? Vamos dar uma olhada nessa história no episódio de hoje também. Aliás, você ouvinte estratégia, você é daqueles que enche a cara no carnaval? Ou é daqueles que evita bloquinho, fica mais de boa ou viaja pra praia? Eu gosto muito de ir pra São Luís do Paraitinga, que é uma cidade no interior de São Paulo. Isso é o que eu gosto de fazer no carnaval, geralmente, caso você não saiba. Bom, vamos começar o episódio. Antes disso, eu queria lembrar você de que se você não segue o nosso podcast, você pode fazer isso agora. É só clicar no nosso perfil e colocar ali para seguir, para você receber notificações e ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Investidores estão de olho na América Latina e começaram a comprar ações e títulos da região, apostando que nos próximos anos os governos mais pró-mercado vão assumir o poder. A lógica deles é simples, olha só. Muitos países da região estão sob governos de esquerda que perderam popularidade e eleições futuras podem trazer políticos mais alinhados com os interesses do mercado financeiro. Então, se isso acontecer, os preços das ações e das moedas desses países devem subir e quem comprou barato agora pode lucrar bastante depois. Mas por que isso está acontecendo só agora? Bom, normalmente os investidores esperam as eleições se aproximarem para começar a movimentar dinheiro, mas dessa vez eles estão antecipando o movimento e isso tem muito a ver com o cenário global. Vamos só dar uma recapitulada no que está rolando no mundo. Primeiro, a gente está vendo a queda na popularidade dos governos de esquerda na América Latina. No Brasil, a aprovação de Lula caiu e qualquer sinal de que ele pode não concorrer em 2026 já mexe com o mercado. Na Colômbia, Gustavo Petro não poderá se reeleger e o descontentamento com seu governo faz os investidores apostarem o nome mais pró-mercado em 2026. E lá no Chile, o presidente Gabriel Boric também enfrenta baixa aprovação e as pesquisas já sugerem uma possível guinada ao centro-direita nas eleições de 2025. Outro motivo para isso estar acontecendo é a onda global de direita. A gente já viu que Donald Trump reassumiu o poder nos Estados Unidos, a extrema-direita cresce na Europa e isso dá confiança para investidores acharem que a América Latina pode seguir o mesmo caminho. Se isso acontecer, governos menos intervencionistas e mais favoráveis ao mercado podem surgir. Mas o que os investidores estão fazendo de fato? Bom, diante desse cenário, fundos de investimento começaram a comprar ativos que estavam mais baratos. Vamos ver alguns exemplos disso para ficar mais claro. As ações colombianas subiram quase 30% em dólares nos primeiros meses do ano, isso porque investidores já apostam que um governo mais conservador vai assumir o poder em 2026. O Morgan Stanley e a Ashmore, grandes instituições financeiras, prevêem mais ganhos lá. Aqui no Brasil, fundos como o Mar Asset Management criaram estratégias para ganhar dinheiro com a valorização das ações, apostando que a queda da
da popularidade de Lula pode indicar sim mudanças políticas. E investidores offshore, ou seja, investidores estrangeiros, injetaram cerca de 1,4 bilhão de reais na bolsa brasileira em apenas um dia. Esse dia foi 14 de fevereiro, isso justamente quando saiu uma pesquisa mostrando a pior aprovação de Lula até agora. E lá no Chile, com eleições marcadas para o fim de 2025, o mercado já começa a se preparar para uma possível mudança lá no governo. Além das ações, as moedas latino-americanas também estão se valorizando. Isso porque o cenário de juros altos ainda torna esses países atraentes, para quem quer investir. O Brasil, a Colômbia e o Chile estão entre as moedas emergentes que mais subiram este ano, com ganho de pelo menos 5% frente ao dólar. Tá bom, Alan, mas você não citou a Argentina. O que é esse podcast sem falar de Javier Milei esse ano? Demorou, mas ele vai aparecer aqui nessa história. A referência mais recente para esse tipo de aposta aconteceu lá na Argentina, sim, com Javier Milei. Em 2023, quando Milei venceu a eleição com a promessa de cortar gastos e adotar uma política econômica mais liberal, o mercado reagiu fortemente. Os ativos argentinos dispararam e quem investiu antes da eleição lucrou alto. Agora, os investidores esperam um efeito parecido em outros países. Apesar do otimismo dos investidores, as eleições, como a gente sabe, elas são imprevisíveis. No Equador, por exemplo, muitos acreditavam que o candidato conservador venceria facilmente, mas a disputa foi mais apertada do que o esperado e pegou o mercado de surpresa. Isso acabou fazendo com que os investimentos perdessem o valor por lá. Por isso, os investidores sabem que há riscos, mas também acreditam que esperar para investir pode ser tarde demais. A lógica deles é entrar no mercado agora, enquanto os preços ainda estão baixos, apostando que as eleições de 2025 e 2026 vão trazer governos mais favoráveis ao mercado e com isso uma valorização significativa dos ativos aqui na América Latina. Ok, falamos de mercado de América Latina, vamos falar de álcool. O Dry January já acabou. Se você não sabe o que é isso, é tipo uma trend, uma tendência aí de ficar o mês de janeiro sem beber. Caso você não conhecesse essa moda e talvez tenha deixado passar, saiba que ano que vem tem janeiro também e você pode entrar nessa. Ok, passou janeiro esse desafio também, mas as dores de cabeça para gigantes do setor de bebidas alcoólicas continuam. O alerta do cirurgião geral dos Estados Unidos, que eu comentei anteriormente, sobre a relação entre o álcool e o câncer, a ascensão dos remédios para perda de peso que reduzem o desejo por bebidas e a mudança de hábitos dos jovens colocam pressão sobre o mercado. Além disso, a possibilidade de tarifas sobre importações adiciona mais um desafio aí. O primeiro golpe veio em janeiro, quando Vivek Murthy, que é o cirurgião geral dos Estados Unidos, recomendou que garrafas de bebidas alcoólicas incluam aviso sobre o risco de câncer, que é, como a gente sabe, uma medida que lembra muito os alertas em maços de cigarro. Tá, agora vamos imaginar a gente entrando no mercado, pegando uma latinha de... não sei, o que os jovens bebem? Ice? Catuaba? Enfim, pegando uma garrafa e vendo atrás uma foto bem forte de alguém com câncer, não sei. E o anúncio ali que esse produto pode causar câncer. Esse tipo de recomendação pode levar a restrições mais amplas, como limitações na publicidade e na distribuição de produtos, coisas que a gente já viu acontecer na indústria do tabaco. A boa notícia para a indústria é que esse tipo de mudança costuma levar tempo para ser implementado, mas uma vez que o tema está em debate público, é difícil voltar atrás. Outro motivo que eu já mencionei também anteriormente é os millennials e a geração Z bebendo menos. Além dos desafios regulatórios, o consumo de álcool está sim caindo principalmente entre os mais jovens. Um estudo da Morning Consult mostra que os millennials reduziram significativamente o consumo desde o final de 2021. Já a geração Z, conhecida por priorizar a saúde e o bem-estar, bebe menos do que as gerações anteriores. Mas olha só isso, caso você não saiba, outro fator que preocupa a indústria são os remédios para emagrecimento baseados em GLP-1, como, sim, Ozempic. Pesquisas indicam que esse medicamento reduz não só o apetite por comida, mas também o desejo por álcool. Empresas como a Diageo, dona da Guinness e da Gordon's, ainda tentam entender o impacto desses medicamentos no consumo de bebidas alcoólicas, mas já sentem que a recuperação do mercado após a pandemia tem sido lenta. E como se não bastassem as mudanças no comportamento do consumidor, as tarifas comerciais também ameaçam esse setor. O governo dos Estados Unidos pode impor tarifa de 25% sobre bebidas importadas do México e do Canadá, o que é um golpe para marcas como a Modelo Especial, que é a cerveja mais vendida nos Estados Unidos, que é fabricada lá no México pela Constellation Brands. Além disso, tarifas sobre importação de alumínio encarecem a produção de latas, o que é um problema para a indústria cervejeira, que depende fortemente desse formato.
Então, diante desse cenário, as empresas do setor já vêm investindo em bebidas com baixo teor alcoólico ou até sem álcool, seguindo um caminho parecido com as do fabricante de tabaco que lançaram cigarros eletrônicos, isso para se adaptar às mudanças no mercado. Aqui no Brasil, se você for reparar, tem muito mais propaganda, muito mais publicidade de cervejas 0,0%. A Europa ela já está à frente nesse segmento, mas os Estados Unidos começam a recuperar terreno. A Athletic Brewing se tornou a maior marca de cerveja sem álcool do país e gigantes como a Anheuser-Busch InBev e a Diageo apostam forte nesse mercado também. A Budweiser, por exemplo, lançou uma versão sem álcool da Michelob Ultra, promovida até no Super Bowl. As vendas dessas bebidas crescem entre 25% e 35% ao ano, segundo dados da Nielsen IQ. Bom, o lado positivo para as empresas é que essas bebidas têm margens de lucro maiores do que as alcoólicas, o que pode compensar a concorrência crescente. Outra possibilidade seria a diversificação para o mercado de, olha só, cannabis. Empresas como a Constellation Brands e a Molson Coors já fizeram apostas nesse setor, mas por enquanto ele ainda não se tornou uma grande fonte de receita. Enfim, o futuro da indústria ainda não é tão certo. Enquanto as marcas buscam se reinventar, o mercado de bebidas alcoólicas está longe de um colapso, mas os desafios, eles são reais. Com mudanças regulatórias no horizonte, novos hábitos de consumo e também incertezas econômicas, o setor precisa de mais do que um brinde aí para manter o seu domínio. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! E bora dar uma lida rápida nos comentários de vocês dos episódios passados. Daniel Silva diz assim: essa é minha primeira interação por aqui, apesar de ouvir há muito tempo. Só queria dizer que eu tenho um boné da John Deere. Legal, valeu por avisar a gente, Daniel. E eu tô amando ver aqui que vocês estão criando um fanfic sobre o áudio do Big Beijo que toca no final do episódio. Igor diz que ele acha que a voz do Big Beijo é o Arnaldo Antunes. Eu vi outro comentário falando que era o Dória. Não é um cara X que fala Big Beijo. Se você procurar no YouTube vai ter o vídeo dele. Léo Pereira diz saudades da colheita feliz e da mini fazenda do Orkut. Tocou Idol BTS, ele disse. Saudades desses jogos também, era tudo tão simples. A Mani Quadro diz, eu tô amando essas edições, entre assuntos importantes e várias risadas. Eduardo diz, essa história da cripto com o Milley cheira muito mal. E antes do episódio tocou I've Seen All Good People, yes. Giovanna diz, falar de jogos de fazenda e não falar de Stardew Valley é um crime. É verdade, a gente esqueceu desse jogo. Stardew Valley é o maior jogo de fazenda. Nicó diz, essa foto do Alan da capa tá algo tão argentina-chilena, lembra o CQC. É isso aí, Nicó, ninguém pode duvidar agora que eu sou chileno. É a prova concreta de que eu nasci no Chile. Posso falar que eu tenho uma capa de chileno. E Gabi Redoan diz, estou amando os efeitos sonoros. É isso aí, ótimo trabalho do Lohian Queiroz, que é o editor aqui da Bloomberg Linha, que também edita os podcasts. É isso aí, gente, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez, vou ficando por aqui e até o próximo episódio, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Um big beijo.